Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Camila e gravo meu dia a dia, minha rotina. Se inscreva, comenta, compartilha, me ajuda. E hoje vamos falar de um tema bem complicado no nosso meio cristão, porque quando a gente está fora desse meio, né, as coisas parecem que fluem tão, sei lá, tão automático. Você vê pessoas aí com tantas coisas falsa, né, ilusão de que tá, porque Deus, ele é bem claro quando ele nos promete, ele nos promete coisas, abundância, ele nos promete vitória, mas não aqui, ele nos promete em outra dimensão. Ele, né, quando ele fala que a glória da segunda casa será melhor do que a primeira, é exatamente o que ele quer nos dizer. Que tudo isso que a gente vê, tudo que nossos olhos vê, essa coisa linda aqui, você imagina lá com ele no céu. Que acho que não tem nem dimensão sobre isso aqui, né? Nada dessa beleza que a gente vê aqui chega nem a sujeira da unha, né, do que Deus nos promete. Então, em meio ao caos, é difícil ter gratidão, é difícil, eu sei, eu já estive desse lado, mas creia-me que a gratidão, ele te eleva para outro nível. E quando você é grato, em meio aos problemas, quando você ora, quando você louva, em meio aos problemas, as coisas se tornam mais fáceis, se torna mais leve. É difícil quando o seu carro quebra, quando sua família está doente, quando, igual eu passei, né, a morte do meu irmão, depois a minha mãe ficou doente, a minha sobrinha foi passar por uma cirurgia. É difícil eu estar fora do Brasil, eu estar do outro lado, é muito difícil tudo. Né, essa semana passada há uns meses, passou um furacão em Porto Rico, destruiu tudo. Agora passou outro furacão. Graças a Deus não foi nada grave, mas eles ficaram sem energia, então, né, a gente preocupa porque a mãe do Emanuel vive lá. Então são coisas, mas mesmo assim a gente tem agradecido a Deus, a gente tem buscado a Deus, porque é o que ele sempre me diz: amor, vamos ter fé, vamos agradecer, porque é o que a gente tem, né? É o que Deus, ele nos dá tanta coisa e a gente só foca nos problemas. Então, mesmo ao meio do caos, como é difícil ter gratidão, mas é mais do que necessário, né? Tem um louvor da Cassiane que eu amo, que ela diz muito sobre isso, né? Porque mesmo quando a gente está em frente ao mar, imagina quando você está em frente àquele mar, aquela coisa imensa que você olha, né? Que é os nossos problemas. Isso é uma metáfora, né? Quando ela diz, quando você estiver em frente ao mar, você olha e você pensa: o que eu vou fazer? Meu Deus, qual é a solução? A única solução é Ele, sabe? É Ele que está ali, é Ele que vai abrir aquele mar e você vai passar. Porque imagina, né, você olhar para aquele mar e não ter a dimensão, você não conseguir olhar e falar: meu Deus, eu estou aqui, qual é a saída? Não tem saída, é tudo água, é tudo água, é tudo água, e eu estou assim rodeado, eu não vou. E Deus vai lá e abre aquele caminho e você passa. E você chega lá do outro lado dando glória a Deus, agradecendo. E você olha assim em volta, porque eu me imagino na travessia, né? Porque é uma metáfora, claro, porque eu acredito que quando Deus fala que abriu o mar, eu acredito que foi na época que estava talvez não tão cheio, e Deus conseguiu, o povo conseguiu, e aquela maré logo depois subiu de volta, que é o que geralmente acontece, e o seu povo passou, que é um milagre, né? E você pensa na sua vida, que você às vezes está sem saída, e quando você olha e você fala: é só Deus que conseguiu abrir esse mar. É o que a Bíblia nos diz, para ter fé, gratidão, e tudo vai dar certo, gente. Creia em mim. Se eu posso dar um conselho para vocês, algo que eu posso dizer para vocês tudo vai dar certo. Talvez esse momento que você está passando, você olha e fala: Senhor, não tem solução. Ou você perdeu alguém que você ama muito por uma doença, ou por algo, por um acidente, ou por qualquer coisa que seja. Creia-me, às vezes Deus, ele nos faz a gente perder algo, pessoas, para que a gente possa buscar mais dele. Que a gente possa estar mais... Eu sei o quão difícil é. Gente, eu não tenho nem a dimensão de perder um filho.
Mas eu sei que muita gente tem passado por isso, por doenças ou por acidente, ou porque vocês têm acompanhado as coisas que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos, da menina que estava no ônibus e a pessoa, um covarde, esfaqueou ela. A menina veio foragida de outro país porque estava em guerra para vir para cá achando uma solução, e quando ela pensou que estava salva, veio uma pessoa covarde e atirou a vida. Então, assim, eu não tenho nem dimensão sobre o sofrimento que a família tem passado sobre isso, mas eu imagino que mesmo com todas essas coisas, a família está tendo gratidão por esse país que ajudou, tendo gratidão a Deus, porque a gente não sabe, né? Porque, gente, é uma coisa que não tem nem dimensão, é uma dor que não tem, sabe? Eu fiquei muito triste mesmo. E as coisas, né, estão propícias cada vez pior. O mundo está cada dia pior, né? Mas em Isaías 41:10, Deus nos diz, né, pra gente ter fé, pra gente não temer, porque Ele está conosco, mesmo nos dias difíceis. Não te assombras, porque eu sou o teu Deus. É o que eu tenho para dizer, né? Que é difícil, são coisas que... Então, assim, como que... Aí você me diz, Camila, como agradecer em meio a esse caos, como ter fé em meio ao caos. E eu percebi que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo tem... não sei explicar sobre muitas coisas que acontecem com criança, mas eu creio em Deus, eu creio que Ele tem o melhor pra gente. Eu não sei sobre todas as coisas, eu não sei explicar muitas das coisas, que o mundo espiritual existe, que as pessoas são cruéis. Então vamos fazer a nossa parte, como eu sempre falo, vamos agradecer, vamos tirar coisas, né, boas de tudo, mesmo que seja doloroso. E fazer o que, né, gente? O que tem é nos agarrar a Deus e que todos os desafios, né? Porque com Ele, os desafios... Tô vendo os cachorrinhos aqui. Que os desafios sejam melhores, sejam mais fáceis de passar, né? Porque, gente, tá cada dia mais difícil viver nesse mundo. E eu sei que os caos estão cada dia se aumentando. Ai, gente, é muito difícil. Mas em Hebreus 11:1 fala pra gente orar, fé, que é o fundamento, né, das coisas, que a prova das coisas só vem, né? Então, a gente vai orar, vai agradecer, vai fazer a nossa parte. Vamos ser corajosas, vamos ser fortes. Eu tenho tatuado aqui no meu braço: seja forte, seja corajoso. Eu me emociono, né? Porque quando eu tatuei essa frase, eu fiquei pensando por que eu tatuaria, para mim poder não esquecer, sabe, as coisas e o propósito que Deus tem na minha vida. Então eu falei, eu vou indo, porque os cachorros estão chegando aqui. E eu não quero, sabe, agora que eles estão em treinamento, toda quinta-feira tem treinamento deles. Então esse é o momento deles, eu vou deixar eles tranquilo. Então quando eu tatuei essa frase, eu tatuei em um momento que eu estava bem difícil na minha vida. E eu não queria esquecer o quão forte eu era, o quão corajosa eu era. O quantas coisas Jesus me mostrou que eu era, tantas coisas boas que Jesus me mostrou e me tirou, né? Então eu não fiz essa tatuagem em homenagem a Ele, não. Mas eu fiz para que eu pudesse olhar e sempre lembrar o quão corajosa, o quão forte eu sou. E quão especial eu sou também para mim, para Deus. Porque a gente tem que ter, né, essa gratidão pela gente. Principalmente o primeiro, né? Sem nenhuma justificativa. Primeiro a Deus,
sempre, em tudo que for fazer. Hoje eu tenho esse conhecimento, né? Da gratidão a Ele, das coisas boas que Ele me proporcionou, das coisas boas que Ele me proporciona. E tentar focar só nisso, nas coisas boas. O caos, ele tá aí, ele existe. Não vamos nem ser hipócritas de falar. E é muito difícil, as pessoas sempre falam, né? Temos que agradecer. Mesmo quando as coisas... Gente, eu sei o quão é difícil você perder alguém, ainda você ter a gratidão e olhar e falar, não, eu sou grata por isso. É muito difícil, sabe? Mas eu tô aqui para falar para vocês que eu sei a dor que é perder alguém, sabe? Eu perdi pessoas assim, sabe, uma atrás da outra, mas eu não perdi a minha fé, sabe? Eu sempre quis ter minha família, hoje eu tenho minha família, hoje eu tenho meu filho, meu marido. E então eu sei que, por exemplo, perder eles seria uma coisa cruel para mim, sabe? Muito cruel. Mas ser como Jó é muito fácil na fala, mas na prática, viver como ele e ter a fé dele e o propósito dele é muito difícil, né? Então, por mais que a gente fala que tem que ter essa fé, por mais que na Bíblia não diz sobre tudo isso, é muito difícil. Então eu, em meio ao caos, ter a gratidão e orar, eu tô com vocês, eu sei qual é difícil, porque eu já falei, eu já perdi muitas coisas, eu já perdi tanto coisas materiais quanto pessoas, e que pra mim pessoas é muito mais importante do que coisas materiais, porque tudo isso aqui, carro, casa, a gente vai deixar pra trás, mas a glória da segunda casa será muito melhor do que a primeira. Então é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, mesmo em meio aos caos, mesmo em meio das consequências que tem da vida, né? Das nossas escolhas. Continue orando, continue agradecendo, continue pedindo perdão. Pratique o Ho'oponopono para fazer essa limpeza. Que Deus, Ele fará todas as coisas, né? E mesmo em meio ao caos, quando chegar lá na frente, lembre sempre do louvor, né? Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama este homem com fé. E ele abrirá o mar. Então, é isso. É um dos louvores que eu mais gosto de ouvir. Eu sempre ouvi, acho que foi o primeiro louvor que eu ouvi, na verdade, foi esse. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó. E é isso, eu não tenho voz para cantar, mas para louvar a Deus e agradecer a gente tem. Eu sempre gosto de cantar no banheiro, gosto de cantar na minha casa para o meu filho escutar e ouvir. Então, faça tudo de melhor para Deus. E quando você estiver em frente ao mar, lembre que o único que pode abrir esse mar é sua fé, é Deus. Ele vai te ajudar. Creia-me, Ele vai te ajudar. Eu vou um dia sentar aqui para contar todas as coisas que Deus fez na minha vida, com as minhas consequências dos meus erros. Ele me ajudou, Ele me tirou. Quanto às coisas que fizeram para mim, Ele me ajudou. E Deus, Ele é assim, Ele é extraordinário. Ele nos surpreende e não é no nosso tempo. Não pensem vocês que é no tempo de vocês, que não é. Deus, Ele faz as coisas. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta. Então, só tenha fé. E gratidão, sempre gratidão, gratidão. Agradeça para sua casa, agradeça, que eu já falei, né? Sempre vai ter pessoas piores do que a gente. Se o seu problema você pensa que é um problema, sempre vai ter um problema maior. Mas todos temos as dificuldades, temos os nossos erros,
e claramente temos os nossos problemas. Então foque nele, foque no nosso grandioso e poderoso Deus, e o demais tudo Ele fará. E quando estiver em frente ao mar, lembra de orar e pedir para que Ele abra esse mar e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é verdade? Então é isso. Eu amo todos vocês. Muito, 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 muito obrigada por estarem aqui. Que hoje seja um dia abençoado e leve, tranquilo. E que venha amanhã, sexta-feira, que sextou, que a gente ama. Então é isso. Estou gravando um vídeo para vocês da rotina de casa, de coisas. Espero que esse vídeo tenha bom. Eu não gosto de estar... porque eu fico fadigada. Ainda mais quando eu falo de Deus, eu me emociono muito. E então é isso. Eu tô chegando em casa também para tomar banho, para ir trabalhar. Então beijos. Tchau.